verdade também. Joga a mãozinha e canta assim com a gente, ó. Solta a voz, solta a voz. O que eu não faria pra esse amor vencer, enlouqueceria de perder você. Fala, família, plantão romântico, plantão matemático. Chegou o nosso momento da aula de aprofundamento. Se você não assistiu os outros vídeos, é suicídio você está aqui. Você é louco. Mas você fala, eu sou cachudo, eu sou brabo. Então vou te mostrar uma questão de aprofundamento. Olha na tela, moleque, malevolente, malvado. Ó, considere o gráfico a seguir, em que a área S é limitada pelos eixos coordenados. Pela reta R, que passa por A04 e B20. E pela reta perpendicular ao eixo X, no ponto PX0 e 0, sendo o X0 está entre 0 e 2, incluso 0 e incluso 2. Para que a área seja metade, para que a área S seja metade da área do triângulo de vértices C, A e B, o valor de X0 deve ser igual a quanto? Volta pra mim. Olha só, tio Hanna, novo, né? Dente clareado, tirando onda, tapa na cara. Tiaguinho, tô chegando. Olha só. Ele quer saber de você o valor desse X0 para que essa área S ela seja metade da área desse triângulo ABC. Primeira maldade. Se ele falou que esse cara aqui é metade da área desse triângulo, vamos supor, pensa comigo de forma palpável. Se essa área fosse 2 metros quadrados, é metade da área do triângulo todo, quer dizer que a área do triângulo todo valeria 4. Então quer dizer que esse cara seria 2 e esse cara também seria 2. Em outras palavras, quer dizer que se esse cara aqui, a área dele é metade da área do triângulo, quer dizer que esse cara aqui também é S. Sacrinha. Bonito isso? Então essa área aqui maravilhosa também é S. Como é que você vai resolver isso, Sacrinha? Eu vou resolver isso te mostrando uma parada muito maravilhosa. Que parada maravilhosa? Isso aqui, presta bem atenção. Vamos supor que você tem... Vou até botar... Você é reguinha do mal. Você é reguinha do mal. Vai de reguinha. Vamos supor que você tem 2 quadrados. Quadrados são sempre semelhantes. Quadrados são sempre semelhantes. Então vamos supor que você tem um quadrado menor de lado 1 centímetro. E tem um quadrado maior de lado 2 centímetros. Foi? Você concorda comigo que se eu colocar um lado sobre o outro, vai dar 1 sobre 2. Como os dois caras são semelhantes, vai haver uma proporção entre os lados, entre as diagonais, entre tudo. Porque figuras tão semelhantes, existe uma relação de proporção. Por exemplo, eu não sei se você lembra, deveria lembrar. Não esqueça que você está numa aula de aprofundamento. Se você não assistiu os outros vídeos, você é louco. Então presta atenção. O lado do quadrado é 1. A diagonal de um quadrado. Você lembra da fórmula da diagonal do quadrado? A diagonal do quadrado é lado vezes raiz quadrada de quem? 2. Então é o seguinte. O lado, a diagonal desse quadrado pequenininho vai ser, vou botar como desenho, vai ser igual a lado que é 1 vezes raiz quadrada de quem? 2 centímetros. Clareza? E a diagonal desse quadrado grandão vai ser 2 raiz quadrada de 2 centímetros. Olha que coisa maravilhosa. A relação dos lados é de 1 para 2. A relação das diagonais também é de 1 para quanto? 2. Colocando um em cima do outro vai ficar 1 raiz quadrada de 2. Isso tudo sobre 2 raiz quadrada de 2 também vai dar 1 sobre 2. Então, sempre quando você está diante de figuras que são semelhantes,
Quando você bota lados, coisas que são proporcionais neles, uma em cima das outras, vai sempre dar um valor constante. Nesse caso é 1 sobre 2. Agora olha só que coisa maravilhosa. Quando você pega a área do quadrado, você pega, não sei se você lembra, a área de quadrado é lado elevado ao quadrado. Se eu pegar e fazer a área desse primeiro cara, vai ficar justamente o quê? L ao quadrado, vai ficar a área desse primeiro cara, do primeiro, Lzinho ao quadrado. Então, portanto, a áreazinha do primeiro cara vai ser 1 ao quadrado, em outras palavras, 1 centímetro quê? Quadrado. Show? E a área 2, que é a área desse outro cara maravilhoso, desse outro quadrado, vai ser Lzão ao quadrado, portanto, área 2 vai ser 2 ao quadrado, 4 centímetros quadrados. A relação entre as linhas que são proporcionais, ladozinho sobre ladozão, que são proporcionais, diagonal pequena sobre a diagonal maior, a relação de linha, tô ficando embrasado, a relação de linha é de 1 para 2. Mas a relação de área, colocando uma área de um sobre a área do outro, é de 1 para 4. Saca, o que aconteceu? Aconteceu isso, ó, a relação de linha, ela é de 1 para 2. Então, quando você bota a linha de um sobre a linha do outro, a relação é de 1 para 2 nesses dois quadrados que são semelhantes. Isso só acontece quando as figuras são o quê? Semelhantes. E a relação de área é como se você tivesse esse K na mão e elevado ele ao quadrado. Porque o K é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 elevado ao quadrado, isso aqui é igual a 1 sobre quem? 4. Então, quando você tem duas figuras que são semelhantes, você consegue colocar a linha de um sobre a linha proporcional do outro. Isso rola uma proporção. Beleza? E quando você pega essa linha, essa relação de linha, esse K eleva ao quadrado, você tem a relação de quê? Das áreas. A área do pequeno sobre a área do grande. Facilidade, gostosinho? E é essa maldade que a gente tem nessa questão maravilhosa. Que maldade, Saquirinha? Presta bem atenção. Você concorda comigo que o triângulo pequeno, ele é semelhante ao triângulo grande? Saquirinha, eu sei. Então, como eles são semelhantes, olha que coisa maravilhosa que eu posso fazer. A área do pequeno está para a área de quem? Do grande. A área do pequeno sobre a área do grande. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu peguei e botei a área do quadrado pequeno sobre a área do quadrado grande. E quando você pega a área do pequeno sobre a área do grande, ou vice-versa, mas a gente está seguindo esse padrão do menor para o maior, então eu peguei a área do quadrado pequeno sobre a área do quadrado grande, isso deu o K, que é a relação de linha elevado ao quadrado. Isso só acontece em figuras que são o quê? Semelhantes. É como se fosse uma miniatura, uma outra ampliação. Certo? Então olha só que coisa linda que a gente vai fazer. Eu vou pegar essa área S, que é a área do triângulo pequeno, sobre a área do triângulo grande, que é quantos S? 2 S. 2 S. Então aqui, ó. E quando eu faço isso, eu pego a área do menor e coloco sobre a área do maior, de duas figuras que são semelhantes, você está gerando K elevado ao quadrado. Clareza. Percebo clareza. K ao quadrado. Olha lá que coisa maravilhosa. Ah, Saquirinha, então quando eu pego a área do pequeno sobre a área do grande, de figuras que são semelhantes, isso gera para mim um K elevado ao quadrado. Mas, Saquirinha, só quando são semelhantes, né? Só quando são semelhantes. Então aqui, ó, deu cut, cortar, inglês, como você já está acostumado. Então ficou assim, ó. 1 sobre 2. Portanto, então, o K ao quadrado aqui nessa questão é 1 sobre quem? 2. Bonito isso? Beleza. Deixa eu só apagar esse cara aqui. Cadê apagador do mal? Apagador do mal, venha! Aqui, ó. Vou só apagar esse cara aqui para ficar um negócio bem claro para você. Para você não confundir com a outra questão. Então vamos continuar? Olha só. Agora eu vou pegar a relação de linha. Você concorda comigo que esse cateto pequeno
é semelhante ao cateto do grande, esse cateto do pequenininho vai ser, daqui até aqui é 2. Daqui até esse pedaço é x0. Então quer dizer que esse cara é o 2 menos esse pedaço. Menos o quê? x0. Então eu peguei e fiz isso, ó. Coloquei 2 menos x0 sobre, olha que coisa linda. Daqui até aqui o cateto do grandão é quanto? 2. Esse cara é proporcional a esse. Coloquei duas linhas que são proporcionais, uma em cima da outra. Literalmente, duas figuras que são o quê? Semelhantes. Quando eu faço isso, o que eu fiz aqui? Ó? Coloquei 1 sobre 2, eram os dois lados do quadrado, e os lados do quadrado também são proporcionais. Gerou o K. Então, quando eu fiz isso, cateto do pequeno sobre o cateto do grande, gerou quem? O K. Ah, que coisa linda. Bonito isso? Então aqui, você tem algo maravilhoso aqui para brincar. Porque esse cara aqui é K, mas K é elevado a quanto? Ao quadrado. Vai ficar assim, ó. 2 menos x0, isso tudo sobre quem? 2 elevado ao quadrado. Isso é igual a 1 sobre quem? 2. O que você fez, Saquirinha? Fiz uma substituição. Aonde tem o K, eu coloquei 2 menos x0 sobre 2. Tranquilão? E aí, olha só que coisa maravilhosa. Vou dar uma apagada aqui para ficar bonito. Olha só que coisa linda. Olha essa pintura. Tô embrasadaço. Aí, ó. Esse cara, 2 está como potência. Passa para o outro lado como o quê? Raiz. Então fica assim, ó. 2 menos x0 sobre 2. Você poderia muito bem fazer isso aqui em cima mesmo. Aqui em cima a gente poderia ter resolvido esse cara. Mas eu vou resolver aqui mesmo. Então pegou esse cara, jogou para o outro lado. Vai ficar assim, ó. Raiz de 1 sobre raiz de 1 ao mal espiritual. Tentamos nos tomar. Aí, ó. Fica raiz quadrada de 1 sobre 2. E isso vai ficar 2 menos x0 sobre 2. Raiz quadrada, raiz em cima e raiz embaixo. Raiz quadrada de 1 é 1. E raiz quadrada de 2 é a própria raiz quadrada de 2. Mas antes de desenrolar isso, vamos pegar e resolver a parte aqui racionalizando. Que aí vai ficar muito mais clean. Entende, clean? Limpo? Então aqui, ó. Raiz quadrada de 2 em cima. Raiz quadrada de 2 o quê? Embaixo. Racionalização. Se tu não assistiu aula de matemática básica, vai lá no canal. Inscreva-se logo. Para de palhaçada. Aqui, ó. Esse cara aqui é raiz quadrada de 2 sobre quem? 2. Então esse cara, 1 sobre raiz quadrada de 2, é a mesma coisa que raiz de 2 sobre quem? 2. Então ficou assim, ó. 2 menos x0 sobre 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. Clean. Vai dar o cut. Deu cut. Bonito? Então ficou 2 menos x0 igual a raiz de 2. Raiz de 2 vem para cá negativo e o x0 vai para lá positivo. Portanto, 2 menos raiz quadrada de 2 é igual a quem? x0. Extremamente clean. Ensinei para você hoje algo importantíssimo. Quando você tem duas figuras que são o quê? Semelhantes, você pode colocar a linha de um sobre a linha do outro. Qualquer tipo de linha. Lado sobre lado, diagonal sobre diagonal. Se as duas figuras são semelhantes, esse valor sempre vai dar constante. Sacra, poderia colocar ao contrário? Claro que poderia. Linha do maior sobre a linha de quem? Do menor. E quando você pega essa linha e eleva ela ao quadrado, você vai ter a relação entre as áreas. A área do menor sobre a área do maior. Ou pode ser ao contrário. Se for do maior para o menor, pode ser a área do maior sobre a área do menor. Não esqueça que você estava na nossa aula de quê? Aprofundamento. Por isso que o papai ficou gostoso. Mesmo assim a resolução ficou o quê? Ninja total. Se você gostou, dá um like maravilhoso, like gostosinho, like. E inscreva-se no canal Plantão do Matemático, que o nosso canal é assim, vem trazendo todo mundo 4 aulas maravilhosas iniciais. Tem aula inicial, tem exercício, depois você tem aula complementar, exercício complementar e aprofundamento. É tudo, para todos os níveis, salvando vidas, lavando almas de todo o nosso coração. Tô meio embolado hoje, tô nem aí. Vai lá,
no meu Instagram, Professor Sacramento, e tira onda lá no meu Facebook, Rodrigo Sacramento. Família, tamo junto, cheio de malícia, vou ali que eu vou trocar uma ideia com o Thiaguinho. Valeu, rapaziada, se eu pudesse controlar...